Espero que esteja bem. Hoje eu quero falar sobre os nossos pensamentos. Como nós conduzimos nossos pensamentos. Como nós temos deixado nos levar pelos pensamentos. E o que os nossos pensamentos geram na nossa mente, no nosso corpo. Fica comigo até o final. Os pensamentos. Nossos pensamentos são uma coisa incrível. Se eu te disser para não pensar em um cachorrinho branco, você pensou, né? Agora, não pense num elefante rosa. Pensou de novo? Eu pintei as minhas unhas de azul. Você gostou? Você me corrigiu dizendo que é rosa escura. Os nossos pensamentos podem nos conduzir a lugares bons, mas também a ruins. Para onde seus pensamentos têm te levado? Antes de continuar, vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito também. Esses dias passei por uma situação que eu precisei esperar por 2 horas para ter uma resposta. Minha filha ficou resfriada. Estava bem ruinzinha, já tinha uns 3 dias mais ou menos. A professora dela tinha testado positivo para Covid. E nós recebemos um aviso da escola dizendo que era para ficar de olho nas crianças, se caso elas tivessem algum sintoma de gripe ou resfriado. Então eu levei ela ao médico. Foi examinada. Tava com sinusite. Tava bem atacada. O narizinho tava bem congestionado. Mas por conta do quadro e por conta da recomendação da escola também, né? Foi preciso fazer o teste. Até nesse momento eu tava levando aquela situação com muita naturalidade. Mas assim que a gente saiu do hospital, os pensamentos começaram a chegar na minha mente. Eu percebi que a minha cabeça começou a doer. Senti um aperto no peito, coração acelerado. Estava começando a ter uma crise de ansiedade. Quando eu identifiquei essas sensações, eu parei, respirei. E eu lembrei daquele versículo de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é algo incrível da gente experimentar. Quando você devia estar ali angustiada, em pânico, aflito, preocupado,
não. Você decide experimentar uma paz, sentir essa paz. É inexplicável. O problema não é a gente sentir esses medos, essas ansiedades que a gente tem. Isso é normal, somos seres humanos. Temos sentimentos, temos sensações. O problema é onde elas vão nos levar. As emoções, elas são consequências dos pensamentos, sabia? O problema não são as suas emoções. Não. Existe algo que vem antes de nós sentirmos essas emoções, seja elas quais forem. As emoções são consequência dos pensamentos que nós deixamos conduzir. A gente tem uma vida. Essa vida foi dada por Deus. E Ele disse que nós teríamos uma vida abundante. Nós precisamos reconhecer que a vida não é só flores. A vida não é só alegria. É engraçado que quando a gente se depara com qualquer tipo de sensação ruim, seja de tristeza, seja até mesmo ansiedade, os nossos pensamentos, eles começam a andar e caminhar e nos levar para algo que possa fazer com que a gente se livre daquilo. É como se nós estivéssemos caminhando em uma via. De repente, você avista uma placa e nessa placa diz assim: obras à frente. Cuidado, obras à frente. Na mesma hora, no seu pensamento, na sua mente, você diz: opa, eu não vou por aqui, eu vou pegar um atalho. E aí você começa a desviar o teu pensamento, desviar o teu caminho. E você entra numa ruinha, entra na outra, entra na outra. Essas ruazinhas, ruelinhas, essas ruas, elas são pensamentos que vêm. Então imagine uma situação, essa situação mesmo que eu vivi. Eu tava ali caminhando pela rua e de repente eu quis pegar um atalho. Eu não queria enfrentar aquelas 2 horas de espera. Aquilo estava me incomodando. Eu não queria ficar com aquele incômodo. Mas eu decidi desviar. Então eu comecei a pensar: o que eu faço com isso? Será que eu não posso ir lá e pedir um resultado mais rápido? Será que vai acontecer se der positivo? Será que ela vai ter algum outro sintoma? Será que vai precisar entrar com medicação? E se ela for internada? Então, os meus pensamentos, eles começaram a entrar por um caminho que não era a realidade. Não era a resposta ainda, não era o resultado ainda. Ou seja, eu estava antecipando. Não antecipe.
dissipar os pensamentos. Isso é ansiedade. Nós queremos viver o antes. Nós queremos ter a resposta que não está na hora de ter. Nós nos incomodamos com aquilo que causa desconforto, que nos tira daquela via principal. Mas nós temos uma vida, e nessa vida nós podemos enfrentar rejeição, exclusão, doenças, morte, traição. Temos coisas ruins para lidar. Como eu disse, a vida não é só alegrias, felicidades. Nós não podemos deixar essas situações se tornarem a realidade da nossa vida. Elas não são a nossa vida. Nós queremos nos livrar delas e acabamos num emaranhado de pensamentos e a gente fica perdido. Mas eu te faço uma pergunta agora. Quem está no controle? Você ou seu pensamento? Embarcar nos pensamentos é o que nos faz ficar longe da verdadeira realidade. Por mais que você tente atalhos, cada ruinha que você entra, cada ruinha de pensamento, você vai ficando cada vez mais distante da via principal. Aquela via que tinha uma placa falando que estava em obras. Eles estavam consertando uma rua que estava cheia de buraco. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses buracos da vida, não é? Algumas pessoas acreditam muito até no poder do pensamento positivo. Até existe uma certa resistência por parte de muitos cristãos quando se fala em pensamento positivo, meditação. Mas eu também acredito em pensamentos positivos. Mas não quando nós precisamos encarar uma situação difícil, crendo que apenas o pensamento positivo vai resolver o problema. Só pensamento positivo não resolve. Os nossos pensamentos, eles têm que ser positivos, sim. Ficar pensando negativo também não vai ajudar em nada. Substituir pensamentos também não vai resolver. A situação vai continuar ali, esperando para ser resolvida. Se são os pensamentos que me afastam da realidade da vida, não vai adiantar substituir. Eu tenho que aprender a conduzir os meus pensamentos para o lugar correto. E aí, eu tenho algo muito sério para te dizer agora. Como fazer isso então, Renata? Como fazer isso? Como conduzir meus pensamentos se até então eu aprendi que eu poderia mudar o meu foco? Eu vou dizer, isso também foi novidade para mim essa semana.
semana. Eu aprendi isso. Só mudar o foco dos meus pensamentos é substituir pensamentos. E eu preciso aprender a conduzir o meu pensamento inicial ao lugar correto, a um lugar de paz. Como? Lá em Romanos 8, versículos 5 e 6 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui está a resposta, que é um lugar de paz para os seus pensamentos. Se posicione de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós deixamos os nossos pensamentos conduzirem para as emoções que não vão nos trazer paz, nós estamos vivendo segundo a carne. Porque esse versículo está dizendo que quem vive pelo Espírito experimenta paz. Então, se eu não estou experimentando paz, eu estou vivendo pela carne. Os meus pensamentos não estão sendo conduzidos pelo Espírito. Isso é sério. Tá fazendo sentido para você? Conduzir os nossos pensamentos a um lugar de paz, para que eles não nos perturbem mais, para que o pensamento ele não fique vagando e uma coisa puxa a outra, sabe? Puxando possibilidades que eu nem sei se vão ocorrer ou não. E só me leva a pensar que nós somos seres humanos com necessidades. E os estudiosos eles numeram 3 necessidades: necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser seguro, segurança. Quando qualquer uma dessas 3 é ameaçada, ativa o nosso sistema de alerta da mente. Por isso, seus pensamentos começam a funcionar. É um alerta. E por que eu tô te falando isso? Tô te falando porque Jesus, ele veio para satisfazer essas 3 necessidades. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por mim e por você, e mostrou assim o perfeito amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi uma maneira inexplicável, profunda. E para que ele fizesse isso, ele precisa demonstrar que ele nos aceita como somos. Porque a Bíblia diz nesse mesmo versículo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele, então quer dizer que não tem acepção de pessoas. Todo aquele que crê. Então, se nós crermos, ele nos
nos aceita. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a nossa segurança. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança. Ele nos oferece isso. Então, quer aprender a conduzir os teus pensamentos para um lugar de paz? Entregue-os ao Senhor Jesus. Convide o Senhor Jesus para dominar a sua vida, para conduzir a sua vida. Cada vez que um pensamento ruim, um pensamento que te traga ansiedade, começar a multiplicar ali coisas que não estão te trazendo paz, chame o Senhor Jesus. Diga a Ele: Senhor, o Senhor é a minha segurança. Eu confio no Senhor. Leva os meus pensamentos cativos ao Senhor agora. E aí o Senhor, Ele tem então a sua autorização para que Ele venha e te dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Amém. Creia. Jesus veio para nos dar essa segurança, para mostrar que nos ama, para mostrar que nos aceita como somos. Ele nos criou com todas as nossas emoções, com todos os nossos jeitinhos de expressar aquilo que nós sentimos. Ele nos conhece, mas Ele quer que nós vivamos cada vez mais na dependência dEle, cada vez mais mostrando que nós confiamos nele, porque Ele tem o melhor para nós. Amém. Conduza seus pensamentos para a presença do Senhor. E não tenha medo. Ele tem o melhor para você e para mim. Deus te abençoe. Fica com Deus. Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem. Hoje eu quero falar sobre os nossos pensamentos. Como nós conduzimos nossos pensamentos, como nós temos deixado nos levar pelos pensamentos e o que os nossos pensamentos geram na nossa mente, no nosso corpo. Fica comigo até o final. Os pensamentos. Nossos pensamentos são uma coisa incrível. Se eu te disser para não pensar em um cachorrinho branco, você pensou, né? Agora, não pense num elefante rosa. Pensou de novo? Eu pintei as minhas unhas de azul. Você gostou? Você me corrigiu dizendo que é rosa escura. Os nossos pensamentos podem nos conduzir a lugares bons, mas também a ruins. Para onde seus pensamentos têm te levado? Antes de
continuar, vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito também. Esses dias passei por uma situação que eu precisei esperar por 2 horas para ter uma resposta. Minha filha ficou resfriada. Tava bem ruinzinha, já tinha uns 3 dias mais ou menos. A professora dela tinha testado positivo para Covid. E nós recebemos um aviso da escola dizendo que era para ficar de olho nas crianças, se caso elas tivessem algum sintoma de gripe ou resfriado. Então eu levei ela ao médico, foi examinada, tava com sinusite, tava bem atacada, o narizinho tava bem congestionado, mas por conta do quadro e por conta da recomendação da escola também, né, foi preciso fazer o teste. Até nesse momento eu tava levando aquela situação com muita naturalidade. Mas assim que a gente saiu do hospital, os pensamentos começaram a chegar na minha mente. Eu percebi que a minha cabeça começou a doer. Senti um aperto no peito, coração acelerado. Estava começando a ter uma crise de ansiedade. Quando eu identifiquei essas sensações, eu parei, respirei. E eu lembrei daquele versículo de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é algo incrível da gente experimentar. Quando você devia estar ali angustiado, em pânico, aflito, preocupado, mas não. Você decide experimentar uma paz, sentir essa paz. É inexplicável. O problema não é a gente sentir esses medos, essas ansiedades que a gente tem. Isso é normal, somos seres humanos. Temos sentimentos, temos sensações. O problema é onde elas vão nos levar. As emoções, elas são consequências dos pensamentos, sabia? O problema não são as suas emoções. Não. Existe algo que vem antes de nós sentirmos essas emoções, seja elas quais forem. As emoções são consequência dos pensamentos que nós deixamos conduzir. A gente tem uma vida. Essa vida foi dada por Deus. E Ele disse que nós teríamos uma vida abundante. Nós precisamos reconhecer que a vida não é só flores. A vida não é só alegria.
É engraçado que quando a gente se depara com qualquer tipo de sensação ruim, seja de tristeza, seja até mesmo ansiedade, os nossos pensamentos eles começam a andar e caminhar e nos levar para algo que possa fazer com que a gente se livre daquilo. É como se nós estivéssemos caminhando em uma via. De repente, você avista uma placa e nessa placa diz assim: obras à frente. Cuidado, obras à frente. Na mesma hora, no seu pensamento, na sua mente, você diz: opa, eu não vou por aqui, vou pegar um atalho. E aí você começa a desviar o teu pensamento, desviar o teu caminho. E você entra numa ruinha, entra na outra, entra na outra. Essas ruazinhas, ruelinhas, essas ruas, elas são pensamentos que vêm. Então imagine uma situação, essa situação mesmo que eu vivi. Eu estava ali caminhando pela rua e de repente eu quis pegar um atalho. Eu não queria enfrentar aquelas 2 horas de espera. Aquilo estava me incomodando. Eu não queria ficar com aquele incômodo. Mas eu decidi desviar. Então eu comecei a pensar: o que eu faço com isso? Será que eu não posso ir lá e pedir um resultado mais rápido? Será que vai acontecer se der positivo? Será que ela vai ter algum outro sintoma? Será que vai precisar entrar com medicação? E se ela for internada? Então, os meus pensamentos eles começaram a entrar por um caminho que não era a realidade. Não era a resposta ainda, não era o resultado ainda. Ou seja, eu estava antecipando. Não antecipe. Nós não podemos antecipar os pensamentos. Isso é ansiedade. Nós queremos viver o antes. Nós queremos ter a resposta que não está na hora de ter. Nós nos incomodamos com aquilo que causa desconforto, que nos tira daquela via principal. Mas nós temos uma vida, e nessa vida nós podemos enfrentar rejeição, exclusão, doenças, morte, traição. Temos coisas ruins para lidar. Como eu disse, a vida não é só alegrias, felicidades. Nós não podemos deixar essas situações se tornarem a realidade da nossa vida. Elas não são a nossa vida. Nós queremos nos livrar delas e acabamos num emaranhado de pensamentos e a gente fica perdido. Mas eu te faço uma pergunta agora: quem está no controle? Você ou seu pensamento?
Embarcar nos pensamentos é o que nos faz ficar longe da verdadeira realidade. Por mais que você tente atalhos, cada ruinha que você entra, cada ruinha de pensamento, você vai ficando cada vez mais distante da via principal. Aquela via que tinha uma placa falando que estava em obras. Eles estavam consertando uma rua que estava cheia de buraco. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses buracos da vida, não é? Algumas pessoas acreditam muito até no poder do pensamento positivo. Até existe uma certa resistência por parte de muitos cristãos quando se fala em pensamento positivo, meditação. Mas eu também acredito em pensamentos positivos. Mas não quando nós precisamos encarar uma situação difícil, crendo que apenas o pensamento positivo vai resolver o problema. Só pensamento positivo não resolve. Os nossos pensamentos, eles têm que ser positivos, sim. Ficar pensando negativo também não vai ajudar em nada. Substituir pensamentos também não vai resolver. A situação vai continuar ali, esperando para ser resolvida. Se são os pensamentos que me afastam da realidade da vida, não vai adiantar substituir. Eu tenho que aprender a conduzir os meus pensamentos para o lugar correto. E aí, eu tenho algo muito sério para te dizer agora. Como fazer isso então, Renata? Como fazer isso? Como conduzir meus pensamentos se até então eu aprendi que eu poderia mudar o meu foco? Eu vou dizer, isso também foi novidade para mim essa semana. Eu aprendi isso. Só mudar o foco dos meus pensamentos é substituir pensamentos. E eu preciso aprender a conduzir o meu pensamento inicial ao lugar correto, a um lugar de paz. Como? Lá em Romanos 8, versículos 5 e 6 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui está a resposta. Que é um lugar de paz para os seus pensamentos. Se posicione de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós deixamos os nossos pensamentos conduzirem para as emoções que não vão nos trazer paz, nós estamos vivendo segundo a carne. Porque esse versículo está dizendo que quem vive pelo Espírito experimenta paz.
Então, se eu não estou experimentando paz, eu estou vivendo pela carne. Os meus pensamentos não estão sendo conduzidos pelo Espírito. Isso é sério. Tá fazendo sentido pra você? Conduzir os nossos pensamentos a um lugar de paz, para que eles não nos perturbem mais, para que o pensamento ele não fique vagando e uma coisa puxa a outra, sabe? Puxando possibilidades que eu nem sei se vão ocorrer ou não. E só me leva a pensar que nós somos seres humanos com necessidades. E os estudiosos eles numeram 3 necessidades: necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser seguro, segurança. Quando qualquer uma dessas 3 é ameaçada, ativa o nosso sistema de alerta da mente. Por isso, seus pensamentos começam a funcionar. É um alerta. E por que eu tô te falando isso? Tô te falando porque Jesus, ele veio para satisfazer essas 3 necessidades. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por mim e por você, e mostrou assim o perfeito amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi uma maneira inexplicável, profunda. E para que ele fizesse isso, ele precisa demonstrar que ele nos aceita como somos. Porque a Bíblia diz nesse mesmo versículo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele, então quer dizer que não tem acepção de pessoas. Todo aquele que crê. Então, se nós crermos, ele nos aceita. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a nossa segurança. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança. Ele nos oferece isso. Então, quer aprender a conduzir os teus pensamentos para um lugar de paz? Entregue-os ao Senhor Jesus. Convide o Senhor Jesus para dominar a sua vida, para conduzir a sua vida. Cada vez que um pensamento ruim, um pensamento que te traga ansiedade, começar a multiplicar ali coisas que não estão te trazendo paz, chame o Senhor Jesus. Diga a Ele: Senhor, o Senhor é a minha segurança. Eu confio no Senhor. Leva os meus pensamentos cativos ao Senhor agora. E aí o Senhor, Ele tem então a sua autorização para que Ele venha e te dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Amém. Creia. Jesus veio para nos dar essa segurança, para mostrar que nos ama, para mostrar que nos aceita como somos. Ele nos criou com todas as nossas emoções, com todos os nossos jeitinhos de expressar
aquilo que nós sentimos. Ele nos conhece, mas Ele quer que nós vivamos cada vez mais na dependência dEle, cada vez mais mostrando que nós confiamos nele, porque Ele tem o melhor para nós. Amém. Conduza seus pensamentos para a presença do Senhor e não tenha medo. Ele tem o melhor para você e para mim. Deus te abençoe. Fica com Deus.
thank you